E se eu te dissesse que a casa própria pode atrasar sua riqueza por décadas? Hoje você vai entender a matemática que ninguém te contou. Todo mundo cresce ouvindo que pagar aluguel é jogar dinheiro fora, mas quase ninguém aprende o custo real de financiar. Antes de tudo, precisamos separar emoção de números, porque decisão de moradia é vida, mas decisão de patrimônio é matemática. Quando alguém compra um imóvel, normalmente sente segurança imediata, mas assume uma dívida gigante sem perceber o impacto. O financiamento parece uma conquista, mas na prática, vira um compromisso de 30 anos, e isso muda toda a sua capacidade de investir. O banco não vende casa, ele vende juros, e esses juros são o verdadeiro custo escondido da casa própria. Muita gente olha só para a parcela e ignora o total pago no final. E essa diferença costuma ser assustadora. O imóvel de 500 mil pode custar mais de 1 milhão ao final do financiamento. Isso muda completamente a comparação com o aluguel. Agora começa a parte que abre a mente de quem pensa como investidor. Vamos falar sobre custo de oportunidade. Custo de oportunidade é o dinheiro que você deixa de ganhar ao escolher um caminho. E ele é invisível para a maioria das pessoas. Quando você usa 100 mil de entrada em um imóvel, você perde o poder dos juros compostos. E isso pode custar milhões no longo prazo. Investidores pensam diferente das pessoas comuns. Eles perguntam quanto o dinheiro poderia render se estivesse investido. Agora imagine investir a entrada em vez de usar na casa. O cenário muda completamente. Juros compostos são a força mais poderosa das finanças pessoais. E tempo é o ingrediente secreto dessa mágica. Pequenos valores investidos por décadas viram grandes fortunas, enquanto dívidas fazem o caminho contrário. Quem financia paga juros compostos contra si, quem investe recebe juros compostos a favor. Essa diferença parece pequena no começo, mas explode com o passar dos anos. E é aqui que a história muda. Vamos falar sobre liquidez, que é a facilidade de transformar um bem em dinheiro. Imóveis são pouco líquidos. Você não vende uma casa em um clique, mas vende investimentos em segundos. Ter liquidez significa ter liberdade de decisão. E liberdade tem valor enorme. Agora pense na mobilidade da vida moderna. Empregos mudam, cidades mudam, oportunidades surgem. Quem tem imóvel financiado fica preso com mais facilidade, e quem aluga consegue se adaptar rápido. Flexibilidade também é riqueza mesmo que ninguém perceba, porque liberdade gera oportunidades. Vamos falar de custos invisíveis da casa própria. Eles aparecem devagar e ficam para sempre. IPTU, condomínio, manutenção, reforma e imprevistos sempre aparecem, e tudo sai do seu bolso. A casa envelhece com o tempo e precisa de cuidados constantes, e isso nunca entra na conta inicial. Quando você aluga, muitos desses custos desaparecem, e isso faz diferença ao longo dos anos. Agora vamos falar de valorização imobiliária. Ela existe, mas nem sempre é como as pessoas imaginam. Imóveis valorizam no longo prazo, mas normalmente abaixo de bons investimentos. E isso muda a comparação. Bolsa, renda fixa e fundos tendem a crescer mais no tempo, principalmente em prazos longos. O segredo não é só economizar, é investir a diferença. E essa diferença vira patrimônio. Quem aluga precisa ter disciplina financeira, porque sem investir a conta não fecha. Alugar sem investir não faz sentido financeiro. Investir é a peça principal dessa estratégia. Agora pense na tranquilidade psicológica da casa própria. Ela é real e importante. Ter um lugar seu traz estabilidade emocional. E isso também tem valor na decisão. A decisão não é só matemática, é também estilo de vida. Mas hoje estamos olhando com visão de investidor. Investidor busca crescimento patrimonial acima de tudo, e números contam a história. Vamos comparar parcela de financiamento com aluguel. Essa diferença costuma surpreender. Na maioria dos casos, a parcela é maior que o aluguel, e essa sobra poderia virar investimento mensal. Investir todo mês cria o hábito que muda vidas, e consistência vence intensidade. Quem começa cedo tem vantagem enorme, porque o tempo multiplica resultados. Agora imagine investir durante 30 anos seguidos. O efeito é gigantesco. Muitos milionários ficaram ricos com constância, e não com golpes de sorte. O financiamento tira parte da sua capacidade de investir, e isso atrasa a construção de riqueza. Outra coisa pouco falada é o risco de concentração. Comprar imóvel concentra patrimônio em um único ativo. Diversificação é regra básica dos investimentos, e imóveis quebram essa regra facilmente. Quando tudo está em um só bem, o risco aumenta, e a diversificação protege seu futuro. Investimentos permitem espalhar risco em vários ativos, e isso reduz incertezas. Muitas pessoas acreditam que imóvel sempre sobe de preço, mas existem longos períodos de estagnação no mercado imobiliário, e isso pode atrasar muito o crescimento do patrimônio. Enquanto isso, investimentos continuam rendendo mesmo enquanto você dorme, e o tempo continua trabalhando silenciosamente a seu favor. Outro ponto importante é que imóveis não são divisíveis.
Você não consegue vender apenas um pedaço se precisar de dinheiro rápido. Já investimentos permitem resgates parciais sem perder todo o patrimônio. E isso aumenta muito a segurança financeira. E quando você investe por muitos anos, começa a perceber que seu dinheiro passa a trabalhar mais do que você, e isso muda completamente a relação com o trabalho. Esse é o momento em que a liberdade financeira começa a deixar de ser um sonho distante e passa a se tornar uma possibilidade real. Agora vamos falar de inflação. Ela corrói dinheiro parado, mas pode ajudar quem investe. Investimentos tendem a acompanhar ou superar a inflação, enquanto dívidas podem se tornar pesadas. O tempo transforma decisões financeiras em destinos financeiros, e isso precisa ser entendido cedo. Muita gente compra casa cedo demais sem planejamento e paga o preço depois. Comprar pode fazer sentido mais tarde na vida, quando o patrimônio já está formado. Primeiro construir riqueza, depois comprar. Pode ser estratégia inteligente, e muitos investidores seguem esse caminho. Vamos falar de liberdade financeira. Ela depende de renda passiva e investimentos. Casa própria não gera renda mensal. Investimentos podem gerar renda constante. Renda passiva traz tranquilidade e opções. E opções significam liberdade. Quem investe, constrói um sistema que trabalha sozinho. E isso muda o jogo. Agora pense em emergências financeiras. Liquidez faz toda a diferença nesses momentos. Ter dinheiro investido dá segurança real, porque você pode acessar quando precisar. Imóvel não paga contas mensais. Investimentos podem pagar. A mentalidade de investidor busca ativos que produzem caixa, e não apenas conforto. Vamos falar de juros compostos, novamente porque eles merecem destaque. Eles são o motor da riqueza. Quanto mais tempo investindo, maior a curva de crescimento, e o final surpreende. Começar cedo é mais importante que investir muito, e consistência vence. Agora pense na diferença de milhões no longo prazo. Ela nasce de decisões simples hoje. O aluguel pode ser visto como custo de moradia, e não como desperdício. Você paga pelo uso como paga internet e energia, e isso muda a percepção. O verdadeiro desperdício pode ser pagar juros enormes, e ninguém ensina isso na escola. Educação financeira muda decisões importantes, e conhecimento gera escolhas melhores. Muitas crenças sobre casa própria são culturais, e cultura nem sempre é matemática. Investidor questiona crenças comuns, e busca dados antes de decidir. Não existe resposta única para todos, mas existe resposta matemática para o patrimônio. Se a parcela é muito maior que o aluguel, a diferença deve ser investida, e isso muda o futuro. Se o imóvel estiver muito caro, a conta piora, e o investimento ganha vantagem. E se a pessoa muda muito de cidade, alugar faz ainda mais sentido, e flexibilidade ganha valor. Agora pense na liberdade de viajar e trabalhar remoto. Mobilidade virou riqueza moderna. Ter flexibilidade pode abrir portas profissionais, e oportunidades geram renda. A decisão certa depende do momento de vida, e isso precisa ser considerado. Mas a matemática de longo prazo raramente mente, e ela favorece investimentos. Quem entende isso cedo ganha décadas de vantagem, e tempo é o maior aliado. A grande pergunta não é comprar ou alugar. A pergunta é investir ou pagar juros. Quando você entende isso, tudo muda. E a visão de dinheiro evolui. Casa própria é sonho de vida, e não precisa ser cancelado, apenas planejado no momento certo. Primeiro fortalecer as finanças, depois pensar no imóvel. Essa sequência faz diferença enorme. Investidores pensam em etapas e estratégias, e não em decisões impulsivas. A pressa costuma custar caro nas finanças, e paciência recompensa. Agora você tem a visão que pouca gente recebe, e isso pode mudar seu futuro financeiro. Se esse conteúdo abriu sua mente, já valeu a pena, porque conhecimento gera transformação. Muitas pessoas nunca fizeram essa conta na vida, e você acabou de aprender. Compartilhe esse vídeo, porque pode ajudar alguém a evitar décadas de juros. E isso já faz diferença. A educação financeira precisa chegar a mais pessoas, e você pode fazer parte disso. E se você gosta de conteúdos que mudam mentalidade financeira, este canal é para você. Aqui a ideia é simplificar dinheiro e investimentos, e tornar tudo acessível. Curta o vídeo para apoiar o canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdo. Comente sua opinião sobre comprar ou alugar. Sua experiência pode ajudar outras pessoas. Compartilhe com alguém que está pensando em financiar. Essa informação pode mudar decisões. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, porque ainda temos muito para falar. Seu futuro financeiro começa com pequenas decisões, e hoje você deu um passo importante. Lembre que nenhuma decisão financeira precisa ser tomada com pressa, porque as melhores escolhas geralmente são construídas com calma e planejamento ao longo do tempo. O mais importante não é decidir rápido, e sim decidir consciente, entendendo como cada escolha impacta seu futuro por muitos anos. Quando você começa a pensar no longo prazo, começa a enxergar o dinheiro de forma diferente, e passa a usar o tempo como seu maior aliado na construção de patrimônio. Se esse vídeo fez você refletir,
já valeu muito a pena, porque mudar a forma de pensar é o primeiro passo para mudar os resultados. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Sua jornada financeira está só começando.